aos espíritos, amigos, irmãos, companheiros, que a vossa luz esteja presente em todos os lares, levando força, levando paz, levando harmonia a toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixai, Senhor, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, fracos e pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Pai, Deus, Paz de Jesus esteja com todos vós. Que assim seja. Bom dia para quem eu não tenho, gente. Bons estudos. Vamos lá? Bom dia. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorria a essa parábola, compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da festa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, míster se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a
a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus, de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo. Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão.
nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos. No entanto, poucos serão os escolhidos. Acabou? O que chama atenção, né, nesse capítulo, né, Túlio, é que desde lá, da época de Jesus, já tem um trabalho para que a gente de buscar uma melhora, né? Trabalho individual de cada ser, para que ele tenha o seu crescimento, tenha a sua evolução, não só no espírito, na matéria. Chama a responsabilidade para todos nós enxergarmos que não é de agora que a gente precisa melhorar, é de antes. Se a gente quer alcançar um objetivo, se a gente quer subir um patamar a mais, o trabalho, ele não começou agora, ele começou desde a época de Jesus. E a evolução não dá salto, é aos poucos. Eu quero ser escolhido, mas eu preciso trabalhar para que eu possa ser assim como todos nós. A gente melhora aos poucos, mas a gente tem que esforçar para ter essa melhora e ser merecedor de ter um lugar, né, ao lado do Pai. Mas para isso eu enxergo que a lição fala para a gente que a gente precisa sempre trabalhar e não desistir nunca, né? E nem querer ser egoísta, não deixar o egoísmo tomar conta da gente, ser humilde, ser simples, generoso, ser caridoso. Tudo isso a gente precisa trabalhar um pouco, né? Faz parte dessa melhora, saber compreender os outros, né? Perdoar. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. É um exercício, né? Exercício de perdoar, porque a gente está sempre, né, precisando corrigir algumas falhas no nosso dia a dia, no andamento da nossa vida. Nós estamos sempre precisando corrigir as nossas falhas, né, sem apontar o dedo para as falhas dos outros. Às vezes a gente tem essa mania de apontar os erros das pessoas e a gente não esquece que tem um apontado para a gente, né? Então a gente precisa trabalhar. Essa lição ela mexe, né, com a gente e mostra isso para a gente. Que a gente não precisa melhorar agora, é desde antes. Os exemplos de Jesus, né, ele já nos mostra, já nos cobra, né, para que a gente possa trabalhar para a melhora, que a gente não está aqui para brincadeira, a gente não está aqui para passar um tempo, a gente está aqui porque a gente precisa de melhorar, né? Temos uma dívida conosco mesmo, né, e nós precisamos trabalhar isso. A nossa reforma íntima, para que a gente possa melhorar cada dia mais, né? E quem sabe, né, ser o merecedor de ser um dos escolhidos. Quem não quer ser escolhido, né? Acho que todos nós trabalhamos para isso, todos nós almejamos ser um escolhido, né? E para isso a gente tem que ser muito humilde e tem que ser um bom trabalhador da seara de Jesus.
Na hora que a tia Lena estava lendo, a gente se remete ao que nós estudamos na vez passada, né? E também muitos são chamados e poucos escolhidos. A gente, na nossa pretensão, querer sentar na primeira cadeira e chegar alguém mais importante e nos colocar lá para trás, né? E aí, você vê como chama a gente para o exercício da humildade, né? O povo daquela época não tinha ainda a capacidade da compreensão que nós temos. Realmente, você falou, não é da agora que nós estamos sendo chamados, não. Nós estamos pelejando para a gente poder ser escolhido. Quando a gente fala nos nossos trabalhos que o Espiritismo veio para nossas vidas como um divisor de água, hoje, mais do que nunca, eu digo para vocês, olha, eu não sei o que seria de mim sem o Espiritismo, eu não sei o que seria de mim sem esses pretos velhos, sem esses caboclos, sem esses menininhos, sabe? Toda vez que eu vou lá no quarto lá e acendo uma vela ou acendo o cachimbo e sinto aquele puxão de orelha tão querido e amado, chamando, eu não sei se a pretensão minha de querer ser escolhido é igual você falou, Sérgio. Precisa a gente poder trabalhar, mas é o íntimo da gente. Eu acho que essa pandemia está chamando a gente para esse estudo, né? Quantas vezes o Caboclo Albimato não falou para a gente levar o sumo para nossa casa, né? Quantas vezes os pretos velhos não falou assim, leva, pensa e medita. É exatamente pensar. Agora não tem nem como fugir, nós estamos dentro da nossa casa, então não tem nem como, né? É igual alguns médiuns, por exemplo, alguns irmãos que não acreditam no Espiritismo, mas a mediunidade se manifesta nele, ele começa a ver, ele começa a ouvir, ele começa a escrever, então não tem como fugir do trabalho, não tem como, sabe, a gente dizer não para esses nossos trabalhos. O que grita, e que grita dentro de nós, muitas das vezes, para mim, né, é o nosso passado de erros, sabe? E a gente tem a oportunidade, e a gente tem a oportunidade de encontrar agora, é como se a gente estivesse navegando no alto mar, desesperadamente a gente encontra ali, depois de tão cansado a gente encontra uma tábua flutuando ali, você fala assim, pelo menos eu não vou morrer por agora, encontrei alguma coisa para me ajudar a equilibrar, para eu poder continuar flutuando, sabe? É lógico que precisa do meu elan, da minha vontade, sabe? Para poder ser escolhido, para poder chegar com essa tábuazinha que a gente está equilibrando na ilha, que a gente entende como seria a volta ao plano espiritual, sabe? Esse trabalho é com a gente. Se a gente quer ser escolhido, você falou bem, se a gente quer ser escolhido, a gente precisa trabalhar dentro de nós, sabe? Não é da boca para fora, é para dentro mesmo, sabe? Nós temos o estudo, nós estamos tendo o estudo, nós estamos tendo o exemplo há 30 anos, 40 anos, e digo para vocês, olha, sem pretensão nenhuma, longe da gente achar que a gente é melhor do que alguém, sabe? Porque a gente esbarra com tanta coisa ruim que a gente ainda tem dentro da gente. Diariamente a gente esbarra com uma coisa que você fala assim, caramba, eu achava que eu já tinha vencido isso, né? Aí você fala assim, puxa vida, é realmente tanto de conselho, o tanto de instrução, o tanto de mensagem, o tanto de trabalho. Sim, nos burilou bastante. Nos burilou muito, mas para a gente poder ter essa túnica nupcial, sabe, a gente precisa tirar a túnica outra, né? Que é suja, que ela não é nupcial, ela é do mundo material, né? A gente precisa colocar a túnica celeste. Só que ainda, infelizmente, nós estamos presos aos negócios, nós estamos presos ao trabalho, às preocupações da matéria. Isso que é preocupante.
é a gente deixar a preocupação material sobrelevar a preocupação espiritual. Eu estava conversando isso com a Jordana, né, todos nós estamos morrendo de preocupação pelos nossos afazeres, por isso, por aquilo. Os nossos pretos velhos, nossos caboclos, nossos mentores estão lá de braço cruzado, olhando para nós. Está tudo certo, está tudo dentro do programado. A gente que está arrancando os cabelos, mas tudo tem uma configuração, tudo tem um projeto que fomos nós mesmos que ajustamos no plano espiritual, só que aqui a gente descabela. Aqui a gente procura na ociosidade, como diz aqui na mensagem, nos afazeres materiais, mas não é esse que nós vamos levar para a pátria espiritual. Não é esse que nós vamos levar para o mundo espiritual. Vai ser a nossa bagagem que nós utilizamos da nossa educação, do nosso tempo, do que nós tivemos a oportunidade de vencer nós mesmos, sabe? É isso que a gente vai levar como túnica nupcial de remodelagem. E eu não posso fazer por você, e você não pode fazer por mim. É cada um de nós, diariamente, dia a dia. Tem que trabalhar, né? Não é? A gente, quando vai muito no hospital, igual a gente tem ido, é a hora que a gente vê como a dor nivela todo mundo. Brancos, negros, ricos, pobres, chineses, o que for. A dor, ela é fantástica, ela nivela, ela nos iguala. Chegava lá nos boxes, lá no UTI, lá, a gente via assim, o irmão chorando, o outro entrando em processo de óbito e você vê, não tem como, sabe? Precisamos ter a ótica espiritual em todos os fatos de nossa vida, seja nas pequenas coisas, seja num carro que estraga, seja num dinheiro que falta, seja numa comida que ficou mais sal, mais açúcar. Tudo tem um propósito, uma finalidade para nos chamar a atenção, para nos direcionar para um plano mais acuado da paciência, da compreensão, da própria dedicação, dedicando para a gente poder melhorar a nossa observância, o nosso entusiasmo, a nossa boa vontade, ou, quiçá, a gente não deixar levar pelo melindre. São trabalhos que a gente, a priori, a gente acha que é um nada, mas no dia a dia, quando nos arranha as nossas almas, a gente vê como a gente ainda é imperfeito. Sabe, eu digo para você de coração aberto, sabe, olha, a gente ainda é muito imperfeito. A gente é como se fosse uma escultura que Jesus está nos moldando, sabe, e a gente ainda tem poucos traços de uma perfeição, mas temos, sabe? Então, assim, para a gente ter essa túnica nupcial, sabe, quando a tia Lena estava lendo, assim, falei assim, cara, a boa vontade em aceitar, em ouvir, a boa vontade em traduzir isso dia a dia, a gente vê como está explodindo reminiscências por essa terra, conflitos entre os lares, né? A gente vê como está explodindo para tudo enquanto é lado problemas, dificuldades. A gente vê todo um trabalho que está sendo feito. Para a gente poder ter essa túnica nupcial, a gente precisa também ter paciência. Sabe? Paciência e compreensão. Sabe? No exercício do nosso dia a dia, no exercício dessa paciência, no exercício dessa compreensão, eu acredito que a gente depura, a gente melhora um pouco, sabe? E a gente consegue vencer um pouco aquilo que é terrível para nós, chamado orgulho. Sabe? É uma chaga de a gente achar que a gente está sempre no fator de dar a esmola. Sabe? A gente está sempre achando que a gente está dando. Não, meus irmãos. A gente precisa se colocar no outro lado, de que a gente realmente está pedindo. Sabe? Para a gente compreender o quanto a gente é pequeno, para a gente poder entender que a gente precisa trabalhar com
com essa oportunidade para adquirir, nesse exercício duro, a humildade. Porque a humildade, meus irmãos, ela não adquire com palavras bonitas, não. É o ferro e fogo, é o exercício, sabe, exercício cotidiano da paciência, exercício cotidiano da compreensão, que a gente começa a adquirir um pouco de humildade. A gente pega a humildade dos pretos velhos, que é símbolo para nós, né? Adquirida com o quê? Com sofrimento. Com sofrimento. Dedicação para eles era imposta, sofrimento de serem tirados da sua terra natal, da sua família, de ser violentados, de ser transportados para cá, sabe? Exercício pela dor. Aí, muitas das vezes, na hora que a gente quer ter alguma coisa, mas é igual a gente estava comentando ontem, a gente quer sem esforço. Eu quero sem esforço. Então, assim, para a gente poder ser escolhido, a gente precisa desse esforço. Não tem como. Não tem como. Né? Eu estava lendo ontem, a gente, como estamos fazendo o estudo dos espíritos na quinta-feira, 8 horas, eu combinei com a Jordana, nós estamos passando agora para ler para obras póstumas. Né? Ela está terminando de ler a Gênesis e eu estou terminando de ler obras póstumas o discurso do Camille Flammarion no túmulo de Allan Kardec, sabe? Você vê como que desdobra a amizade que interliga espíritos como nós. Como Jesus nos interligou dentro desse trabalho. Cada um vem de um lado. E nos encontramos dentro desse núcleo de trabalho, sabe? Então, muitos foram chamados, um para o Barreiro, né? Outro para a Renascença, outro para a Saudade, outro para o Planalto, né? Cada um foi para um lado. Mas escolhemos a mata, escolhemos um local, né? Escolhemos o cruzeiro, as pedras do cruzeiro. Olha que propósito. Propósito de todos nós nos educarmos. E assim, a gente, inegavelmente, os espíritos vê na gente o esforço, a dedicação de cada um. Aí, assim, a mensagem vem nos incentivando, a mensagem vem não nos deixando parado para a gente deixar cair nas preocupações da matéria, dos negócios, né? Porque tudo isso, como outras encarnações nós tivemos, também foram fatos corriqueiros que nos auxiliaram no nosso desenvolvimento. E fala assim no intuito para a gente não nos perder, né? Como os fariseus, não se perder. E hoje, então, nós temos esse divisor de água maravilhoso que é o Espiritismo, que a benfazeja mão desses nego velho, desses caboclos, desses meninos, desses mensageiros, né? Nos amparando, nos acolhendo, nos incentivando, sabe? A gente fica assim, olha, tem uma parte assim que me preocupa, porque muito será cobrado daquele que muito foi dado. E nós recebemos bastante. E na hora que cobra a nossa atitude, é hora da gente pensar. É hora da gente pôr a cabeça para poder pensar. Nós recebemos muito do que muitos outros irmãos. Se recebemos abraço fraterno, recebemos conselhos, recebemos auxílios diretos nas nossas obsessões, nos nossos irmãos que prejudicam ainda o nosso desenvolvimento do plano espiritual. Irmãos que nós, infelizmente, cavamos essa dificuldade, né? Eles, então, nos ajudam a compreender o que a gente precisa trabalhar, sabe? Então, assim, para a gente ter essa túnica nupcial, né? Eu só posso dizer assim, é esse trabalho maravilhoso que a gente tem, sabe? De poder compreender e atitude de poder colocar na aplicação no dia a dia, seja na compreensão com a companheira, com o companheiro, com os filhos,
com os pais, né? Ou com os vizinhos, que às vezes é meio, né? Para não dizer duro, né? Mas não vamos arrancar os cabelos, não. Tá tudo certinho, né? Não vamos achar que, igual a gente está falando aqui, que a gente já é escolhido, não, que a gente está na primeira fila, não, porque vamos achar que a gente ainda na última fila, né? Para não dizer no meio, na última fila, e a gente pelo menos já tem aí, né? Arroteando a terra, buscando através desse trabalho um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão. Sabe por quê? Porque na hora que a morte chegar, a lucidez de nossas almas, ela não vai ser tão dorida como foi nas outras encarnações. Ela vai ser mais branda. O nosso trespasse para o plano espiritual, doravante, ela será menos sofrida para cada um de nós. Só da gente compreender, igual diz Camille Flammarion, né? No túmulo do Kardec lá, né? De afirmar mais ainda no plano espiritual, o Kardec está ali em mãos, a oportunidade, na sua doutrina, na sua filosofia, de poder firmar em mãos aquilo que realmente nós estamos passando. Ou seja, se a gente fala de espíritos, de espiritismo, se a gente fala de caridade, se a gente fala de trabalho, se a gente fala de boa vontade, se a gente fala de luta, se a gente fala de paciência, então, se a hora que a vida nos pedir a demonstração desse exercício, que a gente saiba ser escolhido. E dar graças a Deus. Que a gente saiba ser escolhido. Né? E dar graças a Deus. Olha, Jesus, o Senhor me testando nessa prova, o Senhor me escolheu para essa prova. Então, peraí. Deixa eu dar graças a Deus, então, para que eu não seja o filho ingrato. Né? Para que eu não seja aquele filho ingrato. Isso é tão bonito, porque na hora que eu estava lendo hoje, me veio muito a parábola das virgens, né? Das virgens imprevidentes. Me veio muito, na hora que eu estava rezando lá embaixo, veio muito na cabeça, né? Na hora que o noivo chegar e as virgens imprevidentes vão querer o óleo das outras virgens e o noivo vai passar e as virgens imprevidentes não terão o seu óleo na sua lamparina, na sua autocandeia. Então está na hora, meus irmãos. Está na hora da gente trabalhar para ser escolhido. Né? Trabalhar para ser escolhido. Né? E às vezes me vem na mente assim, as coisas assim, quando a gente fala assim, né? Quando você vai num sacolão, o que a gente faz? A gente escolhe a fruta que mais nos apetece. A gente escolhe a maçã, a laranja, ou a cenoura, o rabo, que mais nos apetece. Mal a gente sabe todo o trabalho que teve a natureza de poder criar, executar, né, aqueles frutos, aqueles legumes, e do irmão ter colhido, e do irmão ter transportado, e do irmão ter mercadado com ele, e ter chegado até nós, todo um trabalho. O que a gente faz? Escolhe. Então, nossa vida está assim. A gente está querendo escolher quando não estão ali na oportunidade de trabalhar. Não vamos escolher, não, meus irmãos. Vamos abraçar a oportunidade que chegou para nós. Né? Não vamos escolher, eu quero aquela oportunidade. Não. Vamos abraçar a oportunidade que chegou para cada um de nós. Sabe, aquele fruto, aquele legume, sabe, que chegou. Se é esse que você escolheu, é essa companheira que você escolheu, é esse o companheiro que você escolheu, é essa filha, é esses filhos que você escolheu. Então, se tem algum bicho, ou se tem alguma sujeira, é esse o nosso trabalho. É esse o nosso trabalho. É ali que a gente vai aprender. É ali que a gente vai degustar. Né? É ali que a gente vai crescer. É nessa dificuldade, sabe, que a gente vai ver ali. Às vezes a gente pega uma maçã e acha que ela está bonita. Só que na hora que a gente chega aqui em casa, elas encortam, ela está podre. Mas peraí. Quando eu peguei ela, eu olhei.
Caramba, então muitas das vezes a gente escolhe uma prova achando que ela tá bonita, aquele negócio todo, mas muitas das vezes esse podre é o amargor que ela vai nos trazer na prova. Então muitas das vezes a gente acha um fruto assim, não, vou escolher uma banana mais verde, porque no transcurso da semana ela vai amadurecendo. Aí quando você pensa que no dia seguinte ela já está meio que madura, eu falei, caramba! Então muitas das vezes a gente pega uma prova, no dia seguinte ela já está rebimbando de cacetada de eflúvios ali ao redor. Eu falei assim, minha Nossa Senhora! Ou seja, quando você escolhe uma fruta e vem uma porção de problemas juntos, você vai dizer, nossa, é isso. É isso. Sabe, nós estamos com a faca e o queijo nas mãos. Nós estamos com as ferramentas necessárias. Se a gente tiver a oportunidade de não escolher muito as nossas casas de campo, os nossos negócios, e simplesmente na simplicidade, igual o Sérgio falou, de seguir os nossos trabalhos, de seguir aquela natureza inatura desses conselhos dos pretos velhos que nos deixaram. Se não me recorda a memória, alguns pretos velhos até me mencionaram para nós que nós teríamos a oportunidade em casa, a gente poder rememorar as mensagens. Está aí, ó. Né? Para cada um de nós, para a gente poder exercitar. Ou seja, tudo isso é trabalho para a gente poder ser escolhido. Né? E olha que é muita gente pela terra e pelo espaço, hein? Querer ser escolhido. Aí é a hora da gente fazer por onde ser escolhido. Aí eu quero ser escolhido. Eu também. Eu também. Mas a gente tem que melhorar muito, né? Tem que trabalhar, não pode desistir, né? Às vezes a gente acha que eu estou trabalhando, estou incorporando, eu leio o Evangelho, eu faço isso, eu faço aquilo. Acho que ainda é pouco. É só um esforço, é só um trabalho, é um começo. Acho que precisa de um pouco mais, precisa de trabalhar um pouco mais dentro da gente mesmo. A nossa melhora aqui, né? É igual eu falei na quinta-feira, né? Do fruto do trabalho, da essência do trabalho. É a nossa reforma. É as nossas atitudes. É as atitudes da gente. Igual você falou aí, você tem isso, várias formas para ser escolhido. A gente precisa se adequar, pelo menos em algumas delas, para a gente dar os primeiros passos, né? Para a gente ser merecedor. Então, se a gente não adequar nisso que está dentro aí do que Jesus propôs a todos nós, amor, perdão, caridade, né? Não encaixar numa desses propósitos, a gente vai estar sempre lá no meio da fila, ou talvez até lá no último, né? Aí a gente tem que ter, aí entra a humildade, né? A espera, né? Mesmo que você tenha todas essas qualificações, você fica lá no último. Talvez você possa ser chamado, possa ser escolhido. Sentar lá pertinho de Jesus, lá na frente, quem sabe? Mas aí é muito trabalho. É a hora, aí é onde é o humilde, né? Ele começa a trabalhar e subir os degrauzinhos que ele está almejando. Eu acho que nós cada um sabe o que necessita, o que levou cada um de nós a ter os trabalhos espirituais, né? Eu tenho minha história, a Jane tem a história dela, o Sérgio tem a dele, o Túlio tem a dele, a Tena tem a dela, cada um tem a sua história, né? E não deixa de ser um primeiro passo, o primeiro degrau para o amor. A gente vai pela dor, né? Então a gente vai de uma forma ou de outra, a gente está buscando essa forma que nos levou a trabalhar com o espiritismo, né? Foi necessário. E houve ali amigos como Solange, né, que
que Ele nos indicou, nos deu os primeiros passos para que a gente pudesse encaixar nesses trabalhos, né? Para a gente é muito bom, muito proveitoso, né? Muitas transformações a gente já percebe na nossa vida, né? A melhora, né? E a gente também sente a melhora na vida de todos que participam junto com a gente, né? Os filhos, né? Então, meus irmãos, todos, a gente sente muita melhora, graças a Deus. Né? Inclusive os que estão longe, né, Sérgio? Eu já ouvi muito. Inclusive quem está longe. Com certeza. Eu já ouvi muitas vezes, né, anos atrás, as pessoas falam assim, todo aquele que trabalha com espiritismo só sofre. É mentira. A gente tem os nossos percalços, a gente tem os nossos tropeços, né? As nossas desavenças, nossas guerras interiores, mas assim, a gente sente que a gente também é feliz, né? A gente também tem uma semente boa plantada, tem uma árvore que dá fruto, né? Frutos bons, né? Pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que abraçam de verdade essa causa, que amam aquilo que faz, né? Que gostam do espiritismo, que gostam daquilo que faz, respeitando todas as hierarquias, respeitando todas as religiões, né? E a gente sente que aqueles que trabalham junto com a gente, aqueles irmãos assistentes que vão nos nossos trabalhos, eles gostam, né? Eles sentem prazer, sentem a vontade com os nossos trabalhos. Então, a gente chega à conclusão que isso não é uma verdade que todo espírito tem que sofrer. Acho que todo mundo tem que sofrer um pouquinho, é prova. Cada um tem sua prova, independente da religião que ela esteja, né? Seja crente, católico, budista, seja lá o que for, né? O espírita. Quando chega a hora da prova, todo mundo tem sua prova. Então não é só eu cheguei à conclusão que porque eu sou espírita, eu tenho que sofrer. Eu tenho minhas provas, eu tenho que saber conviver com elas, eu tenho que saber trabalhar isso dentro de mim, nos momentos de dificuldade, eu tenho que trabalhar para uma melhora. Né? Sérgio, só fazendo uma parte aí, se você me dá licença. Oi. Quando você coloca essa questão aí, que você colocou, achei interessante também, uma das coisas que você falou, quando você coloca o seguinte, porque... no caso você falou da doutrina, que é espírita, vai sofrer mais, sofrer menos. O que eu vejo, o que é a minha maneira de pensar é o seguinte, a prova, ela existe, ela está aí para todos, né? Por isso eu sempre falo, há um motivo para ser evangélico, para ser católico, né? Para ser espírita, enfim, a cada um, né, há uma razão pelo fato de estar abraçando ou estar praticando uma crença. Pronto, isso para mim é indiscutível. Agora, as dificuldades, né, elas sempre vão bater nas nossas portas, porque até por meio realmente disso, igual a gente já falou algumas vezes, que, por exemplo, a gente está estudando, né, você falou, a gente está estudando, a gente, vamos supor, no caso do espiritismo, trabalhando, né, quer seja de uma mediunidade mais ostensiva, quer seja na assistência, enfim, estamos lá. Mas veja bem, como é que de fato a gente vai realmente saber, né? Ou então, quando eu falo saber, não é para o exterior, né? É para mim mesmo, é para Deus, é para Jesus. Será que a Jane realmente está aprendendo? Será que eu aprendi? Será que eu estou fazendo essa reforma que a gente fala o tempo todo? Né? Quer dizer, é justamente ali quando você está no olho do furacão, como mais ou menos isso o Túlio colocou, diante das dificuldades das provas, que a gente vê o seguinte, o quanto a gente está evoluindo. Não é fácil. Até porque, por exemplo, nós ainda somos, eu pelo menos penso assim, pelo menos, falando só de mim, quer dizer, ainda sou muito frágil, ainda tem as dificuldades, né? Ainda tem os questionamentos, como eu falei naquela quinta-feira, uma das coisas mais, assim, mais profundas para mim dentro do espiritismo é isso, a gente questiona.
né? A fé, ela tem que ser, ao meu ver, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser acreditada, não porque diz que é assim. Isso é assim porque tem que ser. Não, peraí, como assim? Como que é isso? Né? Então, eu penso o seguinte, quando você entende, quando a gente procura entender, estudar, por isso que não tem jeito, nós temos que estudar, né? Para a gente poder até compreender o que nos acontece, fica assim, não que vai ficar mais fácil, mas ao meu ver, o jugo, ele fica mais leve. Então, peraí, mas eu falo, tem coisas que eu estou passando por isso, eu não consigo entender, mas alguma razão tem. Alguma razão tem. Eu posso não compreender agora, mas quem sabe se no futuro, ou nessa, ou numa outra oportunidade, eu vou entender. Mas uma coisa assim que hoje dentro do meu coração se fica muito assim, muito sedimentado, é a presença de Deus, de Jesus, com cada um de todos nós. A gente pode, de repente, passar por uma situação, passar por aqui, por A, B, dar uma fraquejada, dar uma balançada, depois, peraí, calma, vai passar, calma. Por quê? Ao meu ver, o que acontece? Até anotei algumas coisas aqui, ou seja, Deus, ele nos dá instrumentos, ele nos dá condições, ou seja, para nós melhorarmos e para nós conseguirmos passar pelas nossas provas. E outra coisa importante que você falou também, Sérgio, que é o seguinte, ou seja, muitas vezes nós não sabemos a responsabilidade que nós somos, até como ajuda, apoio, modelo, bem entre aspas, pelo amor de Deus, com toda, né, guardando as aspas aí, para outras pessoas. Às vezes a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, auxilia a tantos irmãos. Não só a mim mesma, claro, em primeiro lugar, óbvio, mas a irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Para o meu ver, para a gente ver a nossa responsabilidade, né, ao trabalharmos, né? Nesse caso, trabalharmos dentro da doutrina, ou trabalharmos como cristãos, trabalharmos na nossa melhora íntima, na nossa reforma, o quanto também nós podemos estar auxiliando não só a nós mesmos, mas a outros. Então, vai ao encontro isso que você falou, ao meu ver, dessa busca incessante, né, diária, de nós nos melhorarmos e sermos também, com a permissão de Jesus, um ponto seguro, né, um ponto de apoio para outras pessoas, para outros irmãos. Com certeza. Eu acho que as fraquezas, né, gosto disso aí, né? Todos nós, né, somos fracos ainda. Eu tenho gatilhando, a gente está trabalhando, a gente está tentando. Mas é como eu disse, é com esforço. É com esforço de cada um para se melhorar, né? É que a gente consegue chegar e enxergar a luz que Jesus vai abrindo para que a gente possa ter um caminho de chegar aos nossos objetivos. A gente só chega aos nossos objetivos com trabalho, com confiança, com perdão, com caridade e com muito amor no coração, meus irmãos. E com Deus, né? Deus sempre a nos guiar, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima sempre a iluminar o nosso caminho, né? Nos dando a sua guarita, nos dando o colo, né? Eu posso comentar uma coisa, Túlio? Claro. Você me dá licença um minutinho? Claro. Eu acho legal, o Serjão foi muito feliz, você, a Jane, nos comentários, porque tudo leva de encontro os nossos estudos desde quando a gente começou no Morro e essas semanas em especial dos trabalhos aqui pela internet, que nós falamos de trabalho, falamos muito de reforma íntima, e no estudo do decorrer da semana do Livro dos Espíritos, você falou muito da pergunta do que é Deus, né? Aí você soltou uma pergunta para a gente, quem é nós? Né? A gente está se conhecendo, a gente está trabalhando assim, intimamente. Então, eu acredito que todo mundo quer ser escolhido, igual o Serjão falou, eu quero ser escolhido, você, todo mundo. Mas cada um tem o seu individual, né? Seu trabalho, sua provinha que passar. Mas eu acredito que, acima de tudo, esse momento que nos é chamado agora dessa parada, não é uma parada de tudo que a gente
A gente está tentando fazer algum trabalho, nem que seja virtual, mas está levando a gente para uma meditação, igual você falou, para a gente olhar para dentro e ver quem é nós, quem é o Sérgio, quem é o Serginho, quem é o Túlio, quem é a Lena, quem é a Simone, quem é a Jane, quem é a Sandra, quem é a Gislene, cada um olhar para dentro de si e ver quem é eu, né? E quando a gente começa a se conhecer, começa a conhecer as pessoas que às vezes a gente está lá nos trabalhos, lá incorporando, fazendo as leituras, tá naquele, assim, no caldeirão, né, que todo mundo gosta de ficar, eu imagino que todo mundo está com muita saudade, mas é voltar para si, trazer para casa, igual você falou hoje, trazer o sumo, que essas mensagens, que essas leituras tá fazendo para descobrir eu mesmo, o que eu estou fazendo para me transformar, para me ouvir mais, igual o Sérgio falou, perdoar, de fazer esse trabalho íntimo, né? Que busca que eu estou tendo para me fazer essa reforma? O que eu estou fazendo com essa gama de informações e com esse privilégio que você acabou de falar aí que a gente tem, né? Que muito não é nos dado, mas muito nos será cobrado. Então, o que a gente está fazendo? E eu estou cobrando de mim, e isso que eu estou lendo, eu estou falando por mim, né? Porque cada um tem isso, né, na sua intimidade aí, cada um sabe o que tem que fazer. Se não sabe, a gente tem que buscar melhorar isso, aperfeiçoar. E isso só acontece quando a gente quer trabalho, a gente quer buscar. E o Sérgio falou um negócio legal. Todo mundo está querendo buscar um pouquinho. Todo mundo está querendo melhorar. Todo mundo está querendo e efetivar cada vez mais essa melhora, né? Quanto mais a gente efetiva, mais coisas vão vir para a gente melhorar, com certeza, porque a gente não vai estar isento, que a perfeição é uma coisa... Falar em ser perfeito, eu acho que é muito difícil falar em assim, eu escuto totalmente, eu perdoo totalmente, eu amo totalmente, eu sou livre de tudo, a gente não vai ser, e perfeito de tudo não vai. Mas tem uma coisa que o Sérgio falou também que é legal, que é um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Mas será que eu estou dando esse passo de cada vez, né? Com a minha esposa, com meu filho, na hora que eu saio, na hora das minhas orações, na hora das notícias que eu estou ouvindo, que eu estou vendo. E até a questão de diminuir o julgamento das coisas que a gente vê, né? Que às vezes a gente tem uma gama de informações porque a gente está em casa, às vezes a gente quer ver as notícias. E saber, igual você falou também, Túlio, ter a ótica espiritual. A ótica espiritual do que está acontecendo. Igual você falou, a espiritualidade fica de braços cruzados falando, tá tudo nos conformes, meu filho. Tudo vai passar. Às vezes a gente fica um pouco desesperado, um pouco triste, um pouco inquieto, né? Que as coisas às vezes ficam difíceis, mas ninguém falou que nada seria fácil. Ninguém falou. Mas sabemos que cada um de nós tem o nosso papel, seja aqui, nesses estudos, seja no lar aí com aqueles que estão próximos, nas orações, né? Igual aquele que a gente fala muito do bater de asas da borboleta, igual a Jane gosta muito de falar, que eu gosto muito dessa fala, que será que a gente, nas nossas meditações, nas nossas orações, a gente está levando oração para essas pessoas que estão, às vezes, enfermo, ou às vezes até em depressão mesmo no lar, porque não é fácil esse momento que a Terra está passando. Qual que é a nossa contribuição nas nossas orações, dos nossos pensamentos positivos no decorrer do dia, na hora que eu estou fazendo meu pãozinho, igual a Lena faz aí, ou a gente está fazendo aqui a nossa comidinha, a gente está pensando nas pessoas que estão sem isso, sem comida. Então a gente refletir porque a caridade, ela está no simples. Está no simples, num pequeno pensamento, num simples bater de borboleta, num carregar de uma folhinha de uma formiga, igual o Pai Tomé fala muito. Então é a gente guardar esses ensinamentos e saber moldar isso dentro da gente. Polir esse diamante bruto que a gente comenta muito na reunião, que eu gosto, sabe? Quando eu estou aqui com a meditação, porque a gente tem as nossas aflições, não adianta a gente falar que a gente está estudando, que a gente é tranquilo, que a gente não é, mentira. Eu falo que eu não sou tranquilo, não sou.
passei uma provinha esses dias, o cara arregaçou a porta do meu carro com a moto e eu fiquei assim, aquilo me, sabe? Fiquei assim, graças a Deus consegui manter o controle na hora, mas eu falei assim, gente, a dificuldade bate a porta e a prova bate, a gente fica um pouco assustado, mas alto lá. Para que está servindo os estudos? Para que está servindo, igual o Sérgio falou? Às vezes as pessoas falam, tá, no espiritismo vai sofrer mais, igual eu já escutei isso muito, isso é de família, as próprias famílias falam isso quando a gente escolhe um pouco mais a seguir essa doutrina, mas eu enxergo também que todos, igual a Jane falou, todos têm a sua prova, todos têm o seu lugar de trabalho, independente, o que vale é o quê? A caridade, o amor, da forma que você está trabalhando. E a gente aprender a respeitar isso, aprender a respeitar o crescimento de cada um, o limite de cada um, e até o nosso limite. Nós temos o nosso limite. Nós não estamos isentos de dificuldade, de nada, não estamos blindados. Mas uma outra coisa que eu vou ponderar também é o que o Sérgio falou, ter humildade. Né? Humildade. Se a gente quer ser escolhido, se der a gente uma vassourinha para varrer, uma maravilha. Maravilha. Meu filho, toma aqui um paninho que você vai limpar a poeira, tá? Ah, lá embaixo eu fui. Não, aqui você vai limpar a poeira, você aceita? Eu vou aceitar, né? Já imaginou, se pedir para mim varrer lá em cima, eu já sou um homem feliz. Né? Vamos lá, vamos limpar a poeira aqui, que ó, sua função é torcer o paninho da sujeira. Que seja, mas que a gente trabalhe isso, principalmente a humildade e o perdão, igual o Sérgio falou, porque isso caminha com a caridade, não tem jeito. Quanto mais humildes somos, mais perdoamos, mais a gente vai moldando esse diamante que está dentro da gente. É isso que eu queria falar. Eu acho que eu falei demais, desculpa. Não, foi bom. Deixa eu só lembrar de uma coisa. Tia Lena, na hora que você ver como é que as melhoras são suaves e são sutis que a gente nem percebe. Nós já estudamos essa parábola algumas vezes, e nas primeiras vezes, você lembra da dificuldade que eu tinha do irmão? Você lembra que a gente brigava lá na reunião? Pô, mas que culpa que tem um camarada? Se ele foi convidado para as festas lá e estava na encruzilhada lá e não tem a túnica nupcial. Hoje, eu aceito mais tranquilo, mais suave. Você vê que você leu numa boa, tranquilo, sabe? Para todos nós, algo assim, desceu mais que um copo d'água. Para nós antigamente era mais difícil, falo para você, com sinceridade. Na hora que você escolheu, por exemplo, parava fechando as bodas, tranquilo, sabe? Tranquilo, sem aquela vontade de querer questionar, sabe? Muito bom, sabe? Eu achei assim que a gente vai estudando. Eu acho que. Vai estudando. Vai falar. Essa leitura, se a gente for olhar nesses 30 e tantos anos, o tanto de vezes que ela caiu, né? E, igual você falou, das primeiras vezes dava sempre muito choque. E hoje, na hora que eu estava lendo, se a gente for se for uma pessoa que não tem, assim, ouvir essa porque no dia de hoje, no momento de hoje, ela está, assim, tão atual, a fala, tudo, tão atual como se tivesse escrito essa noite, como se ela tivesse chegado hoje para mim, de tão atual que é, entendeu? Então, assim, eu falei que eu estou aqui pensando que eu ganhei um presente ao abrir essa leitura, porque eu nunca vi e nunca senti essas palavras que eu li como hoje. Não sei se devido ao que a Terra está passando, esse momento de transição. Semana passada eu conversei com a Sônia sobre isso, sobre os bons e os maus, do que Jesus quer para a gente.
No desdobramento do sono a gente vem trabalhando. Então, assim, é tudo muito, muito, muito atual. Muito, muito atual. E é o que Jesus quer da gente mesma, que não tem bons e maus, né? Nessa caminhada para ser o escolhido, para a gente tentar ser escolhido por Jesus para esse festim. No dia de hoje, não tem bom e mal, não tem bom e mal. Tem amor, tem trabalho, tem empatia, tem caridade. Tem tudo dentro de um balaio só para a gente poder abrir o evangelho de hoje, porque o de hoje foi um presente para o meu coração, para a minha alma, para o meu espírito, para os meus pretos velhos, né? Mas tem hora que eu não consigo nem captar minha mãe Esmeralda. Aí ela só fala comigo: estou trabalhando, filha, estou trabalhando. Aí sento, penso na minha mãe Esmeralda, vem meu pai Joaquim, tem outro preto velho. Por quê? Porque ela é da linha de frente. Então, assim, esse momento de ser da linha de frente é o que essa leitura nos fala, sabe? Vamos ser da linha de frente para a gente poder tentar ser o escolhido. É igual de manhã eu estava pensando, ontem eu pensei, mas fazer o quê? Eles estão falando que a gente tem que tomar uma posição, igual eu falei com a Sônia. Sônia, Jesus está pedindo para a gente não ficar em cima do muro, a gente tem que tomar uma linha de trabalho. Então, que essa linha de trabalho seja do amor, da compreensão, de vigiar o pensamento, não deixar se levar tanto pelas coisas que estão sendo mostradas, né? E compreender que cada um, independente de estar do lado do bem ou do lado do mal, ele está trabalhando. E ele também é um escolhido por Jesus para estar ali. Ele é escolhido por Jesus para estar ali. Então, muito obrigado, viu? A gente tinha quase que ligado para você ontem à noite. O seu nome veio na baila. O seu nome veio na baila. Eu e a Jordana fazendo o nosso estudo aqui ontem à noite. Aí a Jordana falou assim: não liga não, que ela vai ficar muito ansiosa. Ela vai ficar na expectativa e deixa na hora certa. Né? Porque o seu nome veio assim ontem, assim. E às vezes a gente recebe um presente, igual uma vez você recebeu uma flor, eu também, todos nós recebemos, no aniversário ou não, o preto velho, a preta velha. Eu falo assim, caramba, onde a gente se faz por ser merecedor do carinho, do amor desses negros velhos, desses caboclos? É só trabalhando, é só estar nessa linha de frente, sabe, onde for, sabe, para a gente poder ter essa compaixão desses espíritos do nosso lado, esse carinho, sabe, realmente é um presente para todos nós, sim, a gente ter essa oportunidade de encontrá-los aqui na Terra, igual o Sérgio falou. Eu poderia ter sido um crente, um católico, poderia, meu berço é católico, acho que a maioria de todos nós, o berço é católico, né? Poderíamos sim, mas não. Nós tivemos a oportunidade de escolher os nego velho, os caboclos, né? Esses trabalhos que mais assemelham a nossa alma, a nossa qualidade, a nossa textura, é o que mais nos toca o coração. Da mesma forma, nós escolhemos, e eles nos escolheram também. Eles nos escolheram também, tanto os que estão na linha de frente, né, como também aqueles outros que vêm junto com a gente, ou os próprios nossos irmãos que nos acompanham, né, que também nos pedem muito carinho, muita atenção, os nossos irmãos semelhantes, né? E olha, meus irmãos, é sério. A partir do momento que a gente descobre o Espiritismo, nossas vidas mudam.
Não tem como mais fechar o livro para a ignorância, porque a ignorância ela já tem a luz do esclarecimento desses conselhos maravilhosos, desses negros, desses caboclos. Não tem como mais fechar esse livro, essas páginas do coração, porque o perfume já vai sair, sabe? Você pode colocar as pétalas de rosa, as pétalas de um lírio dentro do livro, mas o perfume vai sair. Você pode achar que seu coração endureceu pelas provas, mas uma hora o perfume vai sair. O perfume vai sair, vocês podem ter certeza disso. Sabe, a gente pode achar que a gente está duro, que a gente está insensível, não está não. Que a gente não sabe nada, muito pelo contrário, a gente já tem uma nuance de esclarecimento, sabe, e de aceitação. Eu acho que o mais bacana nisso tudo é a nossa aceitação, sabe, porque predisposto todos nós somos, boa vontade. A gente tem tanto material, só faltar ter um pouco mais espiritual, que eu digo assim, igual o caboclo, eu estou falando o nome do caboclo Compimata agora. Olha, vocês tomam seus banzinhos, vocês acendem suas velas. É coisa simples, básica, mas que ele estava sempre pontuando para nós. Leva o sumo para suas casas. São coisas básicas, simples, mas que, é igual você falou, parece que foi escrito ontem, essa noite. É atual. E está aí para nós assim, olha, o nosso passado a gente não muda. O nosso presente, nós estamos fazendo agora o nosso futuro. Então, como diz o nosso irmão Haroldo, hoje nós estamos com a oportunidade de corrigir o nosso passado, trabalhando para a nossa melhora e preparando a nossa próxima encarnação. Aí a pergunta, como será a minha próxima encarnação? Então, assim, vai ser de acordo com o que nós estamos fazendo hoje. Então, assim, nós estamos escolhendo uma coisa boa, que nós entendemos que é uma coisa boa, é os ensinos de Jesus da forma in natura, sabe? Seja no alto do morro, no meio do mato, igual Jesus sempre pontuou, Jesus escolheu esse caminho, é o caminho que nós escolhemos, que Jesus seguiu. Olha para vocês verem como é que é uma linha de conduta. A gente não cobra nada. Desses tantos anos de trabalho, nunca cobramos nada. E aí continuamos sempre a buscar a nossa educação para a nossa melhora. Deixa eu deixar uma perguntinha dentro desse muitos chamados, poucos escolhidos. Jesus escolheu os seus discípulos. Eles tinham a túnica nupcial? O Judas tinha a túnica nupcial? Não, acho que tinha. Pensa, é para vocês pensar. Jesus escolheu ele como discípulo. Ele tinha túnica nupcial? Eu vou te retornar a pergunta. Pedro tinha a túnica nupcial? E aí? Ele foi escolhido pelo mestre. E aí? Eles tinham a túnica nupcial? É para pensar, né? Sabe por que eu citei Pedro? Mas não fizeram bom uso dela, não foi, não? Eles tinham a túnica nupcial? Fizeram dela como se eles não tinham ou tinham? Tinha, porque eles foram escolhidos. Eu acho que... Se ele tinha, por que ele traiu Jesus? Por que o outro negou Jesus? Então, Túlio, por causa do caminho, não deu conta. Todos nós Às vezes a gente pode ser escolhido, depois a gente não dá conta. É que o trabalho é constante, não? A gente... Que pergunta, hein? Então, porque Jesus, ele sabia, né? Com certeza Jesus sabia quem seriam eles no futuro. Olha todo o trabalho que eles fizeram depois. Mas Jesus também sabe quem somos nós então, no futuro. Exatamente, exatamente. Jesus sabe de todos nós no futuro quem seremos e quem somos agora, hoje.
O olhar daquele Eu acho que homem é Jesus maravilhoso. chamou os discípulos. Eles foram se escolhendo depois. Inclusive, Judas também é um escolhido. Judas hoje é outro espírito. Jesus chamou todos como nos chama, só que cada um vai construindo esse momento de realmente ser, de fato, escolhido. Né? O chamado é para todos. Então, quando ele colocou os 12 discípulos, não quer dizer que todos estavam prontos, até porque o caminho estava sendo construído ali naquele momento. Ninguém estava preparado naquela hora. Então, é a mesma coisa para a gente. Ô, Jordana, chamado é constante. Jordana, você foi fera na resposta, sabe por quê? Que você me fez uma outra coisa aqui que construiu uma outra resposta. Eles todos foram chamados, mas eles foram se escolhendo. Se escolhendo. Eu penso assim também. Porque você é chamado a todo... Presta atenção. Nós erramos inúmeras vezes. Tanto que essa encarnação nossa é um rascunho de todas as nossas, inclusive dos inúmeros erros que fizemos. Tanto que estamos encarnados. E quer dizer, Deus está escolhendo nós em todas as encarnações, mas nós estamos nos escolhendo para trabalhar em todas as encarnações? Aí que vem a resposta. Porque todos vão ser... Claro que todos estão sendo escolhidos, mas cada um está atentando ao chamado, um com mais trabalho, um com menos trabalho, um dando ouvido, outro não dando ouvido, e todos vão chegar, sim. Eu tenho certeza que Jesus mesmo falou, nenhuma só ovelha ficará fora do seu rebanho, né? E eu acredito, graças a ele, ao mesmo tempo que a gente tem muito trabalho, a gente é irresponsável muitas das vezes, ou negligente, que eu vou falar assim, a fala é essa, a gente está trabalhando, mas claro que muitos, eles atentam e trabalham assim, com fervor, igual o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E quando a próxima encarnação, as próximas encarnações de Judas, você viu que foram encarnações até difíceis, de tanto que ele ficou cego, né? Mas trabalhou. Então, todos somos chamados, sim. Agora, escolher depende de nós. Eu estou querendo ser escolhido? Eu não estou me escolhendo? E outra coisa também, eu acho assim, tem a ver com isso, assim, condições para nós, para todos nós melhorarmos, ou seja, condições, eu falei aquela hora, instrumentos, enfim, todos nós temos. Sim. É de cada um. Sim, perfeito. Ou seja, não dá para falar assim, fulano de tal traz uma carga melhor, o outro traz carga não tão boa, mas enfim. Ou seja, nós somos o somatório de todas as nossas reminiscências. Nossa, então, a carga, ou seja, tudo que nós trazemos, assim, ou seja, eu trago uma quantidade, o Serginho traz outra, o Sam vai por aí afora. Vocês veem que cada um tem um jeito de ser, uma habilidade, né? Cada um é de uma maneira. Mas, enfim, são condições, ao meu ver, que Deus nos dá, ou seja, que todo mundo possa conseguir. Cada um no seu tempo. E como Jesus fala, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas condições de realmente trazer essa túnica e usá-la, né? Isso aí é de cada um. Mas condições nós todos trazemos. Uns vão mais na frente, outros atrasam um pouco mais, mas nós vamos conseguir. Legal isso. Não, e quando fala também, né, dos discípulos que nós também podemos ser escolhidos, cada um tinha uma fraqueza, cada um tem uma dificuldade. Às vezes nós também somos escolhidos, sim, só que tem hora que você fala assim, meu Deus, eu queria ser escolhido, mas sem as provinhas. Eu queria ser escolhido, mas tem hora que as provas são muitas. Mas é isso mesmo. Então a gente fraqueja. A Cíntia tá na área. O caminho devia ser mais fácil, né? Não, Cíntia, isso foi ótimo. Ô, gente. Mas é tipo isso. Olha aqui. Às vezes, para chegar até na roda, é preciso passar pelos espinhos, filha. Isso mesmo. Agora, e a prova, tem os testinhos aí, os testes. Ô, Jane, você foi de encontro com a Lena falou, é respeitar todos que estão, os bom, não tem ruim, não tem mal. A Lena falou isso agora há pouco. E outra coisa, sabe o que a gente tem que pensar também? Que cada um tem a sua inteligência, mas a gente tem que respeitar as inteligências coletivas. Cada um insere sua inteligência no outro. E a inteligência coletiva. Não adianta a gente pensar que a gente é sozinho.
Igual você falou. Pedro tinha uma habilidade, Tiago tinha uma, André tinha outro, Judas tinha outra, João tinha outra, Maria tinha outra. Cada um com a sua habilidade. Cada um com a sua inteligência. E pensando o seguinte, que as inteligências são individuais, mas ao mesmo tempo elas têm que ser coletivas, porque ninguém é sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Então isso é muito legal. A partir do cada um está na sua época, no seu tempo. No seu tempo. A gente, claro, eu queria ter evoluído naquela época lá de trás, mas claro que eu fui ignorante, negligente, não quis. Não quis. Também. Não sei se eu estou querendo agora também, porque a gente não sabe se está fazendo certo, né? A gente está batalhando, mas lembrando que cada um tem a sua particularidade e todo mundo depende de todo mundo. Não tem jeito, é o coletivo. Tem o individual, sim, mas por isso que a Terra está passando essa prova coletiva, porque a gente tem que entender também que as inteligências também se unem. Ciência, religião e a moral, tudo se une. E por isso que a gente não evoluiu ainda, porque a gente não entendeu que é tudo coletivo. Se a gente não entendeu o coletivo, que o coletivo é o quê? Amor não é coletivo? A gente fala assim, amor não é o coletivo de tudo? Amor, tá tudo reunido no amor. Então, se a gente não tem o coletivo ainda, a gente não vai evoluir. Então, a gente tá aí para isso. Verdade. Concordo. E para mim, assim, é importantíssimo isso, sabe? Assim, eu gosto muito desse evangelho vivo, sabe? No dia a dia, né? Sim. Importante estudar, importante compreender, mas é isso que o Serginho também falou, e a Lena falou, sabe? Esse evangelho vivo, é um Cristo vivo, né? É como uma leitura que eu fiz da Umbanda, fala assim, nós temos que tirar Jesus da cruz e colocar no nosso dia a dia, nas nossas vivências. É isso que a gente precisa de fazer. Então, quando eu falo, isso para mim, assim, é minha prática. Eu falei, cada um tem o seu jeito, ou seja, respeitar o outro, cada um é de um jeito, mas que, assim, com toda a liberdade também de termos o mesmo objetivo. Mas como você falou, nós não somos um grupo. Eu fiquei muito emocionada quando o Túlio colocou essa questão, e a Lena, quando você colocou essa questão, Lena, que foi um presente, por tudo quanto é mais sagrado esse mundo de Deus. Quando começou a ler essa leitura, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, por que eu tô emocionada desse jeito? Por quê? Mas a emoção dessa leitura, você não está entendendo. E lembro também que o Túlio sempre falava dessa túnica, como é que é isso? Eu lembrei disso tudo. E hoje, graças a Jesus, fica mais leve. Eu não estou falando que fica mais fácil, mas fica mais leve. Mais leve. Então é isso, sabe? Então, assim, quando a gente tem esse grupo, né? E eu falei aquela hora, e saber, você imagina bem, quantos não estão sendo nesse momento, além de nós mesmos, graças a Deus, já falei com vocês 1000 vezes isso, agradeço a Deus o tempo todo por estar na reunião, por estar no morro, por me encontrar como espírito. Eu me encontrei, sabe? É assim, é minha casa, é minha família, sabe? Aconteça o que acontecer. Né? Lá eu comecei a entender quem que é Jane, né? Tô começando a entender, assim, o que vem fazer aqui, mas foi justamente no morro. Como é que eu não posso amar esse lugar? Como que eu não posso falar para vocês que minha vontade de ficar lá, né? Ficar direto, nem descer. Então, imagina a saudade que todos nós estamos tendo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, muito obrigado por nós estarmos podendo também usar esses recursos para a gente se conectar. E ao nos conectar, nós estamos conectando uma irmandade muito maior, que é o orbe terrestre. Não é só privilégio de ajudar a B, ajudar a C, ajudar a Lene, ajudar a Jane. São todos, é um coletivo. Né? Então é isso que no dia de hoje eu quero também colocar para vocês, igual a Lena falou. Obrigado. Obrigada, Jesus, acima de tudo. Obrigada, Pai Eterno. Obrigada a cada um de todos vocês por também a gente poder fazer parte dessa grande família, dessa grande escola que é a Terra. Também agradeço. Deixa eu só agregar um pouquinho. Deixa eu só agregar um pouquinho disso que você falou. Que me vem aqui agora, nós estamos tendo a internet e o aparelho celular para intercalar, né? E Paulo de Tarso? Ele tinha as cartas, né? Que era escrita dentro da prisão. Eu lembrei dele o tempo todo. Imagina. O tempo todo eu lembro de Paulo de Tarso. Eu não participei, mas é porque o tempo todo eu lembro de Paulo de Tarso, porque ele falou o seguinte: combati os bons combates. Aí vai de encontro com essa passagem, né? E ele descreve bem a questão do chamado aí em Coríntios, né?
Então ele afirmou, eu combati os bons combates, mas foi fácil. O que esse homem deixou aí pra gente de ensinamento? Você já imaginou se ele tivesse... Você já imaginou se Paulo de Tarso tivesse internet? Você já imaginou? Você já imaginou? Talvez a gente seria menos endurecido, né? Talvez a gente seria mais dócil, né? Ou seja, nós estamos com um mecanismo fantástico aí. É lógico que, igual a tia Helena falou, os nossos pretos velhos estão trabalhando, estão do nosso lado, estão nos vendo, estão nos assistindo, sabe? Sabe por quê? Porque eles nos escolheram. Você vai fazer eu chorar, nos escolheram. Viu? Você vai me fazer chorar. Eu também. Gente, é isso, também. Você vai me fazer chorar, viu? Escuta, as pretas velhas, queridas pretas velhas, elas nos escolheram. Por uma forma ou de outra, por algo que nos interliga no nosso passado. Nós estamos aqui alforriados por eles, garantidos por eles. Então, na hora da dor, na hora da prova, vamos lembrar dos pretos velhos, vamos lembrar dos caboclos, sim, vamos lembrar deles para nos dar a tranquilidade na dor, porque o espírita não é que ele sofre mais, não, é que ele compreende mais e melhor, ele tira o Cristo da cruz, como falou, e põe na nossa vida de uma forma assim, forma de amor. Ele põe o nosso amor para fora. Ele põe para fora da nossa cruz. Sabe? Ele põe o nosso amor assim, em teste, em xeque, em prova, de uma forma assim que, muitas das vezes, a gente era igual São Tomé, a gente tinha que estar lá no meio do mato, incorporando, sabe? Escutando, igual para a gente poder decupar, para a gente poder sentir. Agora não, agora a gente se emociona, a gente consegue se emocionar. Consegue de uma forma também, assim, né, Túlio? Sentir. Isso é ser escolhido. Sabe? Ser escolhido, sabe por quê? Por quem ama a gente. Então a gente tem gente que nos ama lá no plano espiritual. Então não vamos achar que a gente está sozinho. No emaranhado das nossas dores e problemas, nós não estamos sozinhos. Não existe problema, não existe dor que a gente não possa suportar, porque a gente está alforriado por ele. Vamos acreditar nos pretos velhos, vamos acreditar nos seus anjos de guarda, nas nossas entidades, vamos acreditar, sabe? Vamos dar sustentabilidade nesses laços de amor, né? Que nos ligam a eles. Se a gente não puder estar do lado da pessoa que a gente gostaria, pelo menos então a gente ora pela pessoa, vibra pela pessoa. Gente, um pensamento, uma oração que a gente fizer por alguém que está doente, por algum inimigo antipático nosso, uma oração, se a gente puder entender, se a gente puder compreender a enormidade, o corpo enorme de vibratório que existe de remédios para essa oração, para essa pessoa, a gente ficaria admirado. Da mesma forma, quando a gente lê no livro, olha aqui, olha, o irmão está lá no plano espiritual, deitado na cama, lá, e do lado do outro irmão, o outro irmão pergunta para ele, olha, toda vez você recebe um girassol de presente. Vocês lembram desse livro? É porque a esposa que ficou e a filha que ficou no túmulo do pai, e sempre levava esse girassol, e o girassol era plasmado no plano espiritual para aquele espírito. Então, assim, uma oração, uma dedicação de algum trabalho, de algum pensamento nosso, não só pelos irmãos materiais, mas também pelos irmãos espirituais, sabe? É algo que a gente foge à nossa compreensão. Porque será preciso que a gente esteja no plano espiritual para ver os irmãos que ficaram aqui rezando por nós? E quantos a gente vê que chegou lá no plano espiritual, não recebe nenhuma oração dos seus familiares? Não recebe nada, recebe somente o vazio. É triste.
É triste. Então, se a gente está escolhendo esse jardim, esse canteiro cheio de flor, que ainda tem espinho, que ainda tem erva daninha, então vamos com boa vontade. Bem-aventurados espíritos de boa vontade. Então vamos com boa vontade. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ser reconhecido por tudo isso que a gente está fazendo, reconhecido por nós mesmos. Esse vai ser a nossa escolha, né? Esse vai ser o nosso trabalho de ser escolhido. De outra feita, meus irmãos, é só o conforto de saber que esses pretos, que esses caboclos, né? Que esses elementares trabalham com a gente. Oh, vocês não sabem a tranquilidade de alma que nos dá a cada um de nós, sabe? O conforto na dificuldade, na hora que a situação arrocha. Nossa Senhora, e agora? E agora? Você vê uma pessoa do seu lado desesperando, aí você está tranquilo, você fala assim, será que eu estou ficando insensível? Não. É porque nós já fomos talhados, preparados, sabe? Por essas entidades que tanto nos amam e por esses estudos. Sabe? Então, na hora que a prova vem, a gente está literalmente... Olha, essa prova veio para você como escolhido, você vai passar por ela de uma forma ímpar, tranquila, suave. Né? Como diz a nossa querida Mãe Virgem Maria, tudo vai passar. Tudo vai passar. Até essa fase também, vai chegar uma hora. Então, vocês lembram uma vez, quando estava um calor enorme... Aí nós chegamos para Itumé e falamos assim, mas cadê a chuva? Cadê a água, aquele negócio todo? O mato estava seco. Aí depois ele falou assim, olha, quando começar a cair água, vocês vão pedir para ter sol. E não foi que desceu água a rodo. Né? Então, é saber esperar esse tempo de Deus trabalhar, construir esse nosso tempo encarnatório para nossa melhora. Então, assim, vamos ter calma. Né? E uma palavra que me bateu muito quando eu fiz o estudo sobre o melindre, para mim, chama-se resiliência. Para mim, chama-se sair mais forte do combate. Aproveitar naquele combate, naquela prova, e sair mais forte. Sabe, sair mais firme, sair mais compreendedor da razão e do porquê a gente está aqui e passando por essas provas no nosso grupo, na nossa querida terra, né? Então, assim, no coletivo, né, e no individual, a gente poder sair mais forte, para a gente poder ser realmente escolhido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma reunião igual a nossa, durar esse tempo todo, se ela não tivesse o fundamento básico do amor, da sinceridade, ela não duraria, não. Duraria, não. Duraria, não. Por mim, a gente podia ficar aqui, era o dia inteiro, porque... Ao mesmo tempo que eu penso, meu Deus, como eu sou envelhecida e não vai ter mais como, e agora eu com certeza vou ficar 1000 anos no lugar, eu penso, nossa, não tem como melhorar assim, vamos na fé que vai dar tudo certo. É muito bom mesmo, adoro as nossas reuniões. Vocês são férias. Ô, Túlio, sabe o que essa parábola, essa passagem, né, na verdade as parábolas, me faz pensar muito, eu me emociono muito, né, agora eu me emocionei mais ainda. Algumas pessoas nos levam à reunião e elas não ficam, né, parece que, por exemplo, tem alguns nomes que eu me lembro e eles não estão na reunião, eu acho que eu sou a mais nova, não sei, vocês falaram mais de 30 anos, nossa, eu não sei. Mas a gente percebe sobre essa questão de, não é nem necessariamente ser escolhido, né? Mas os chamados, e muitas pessoas hoje não estão nas reuniões, eu falo pela minha própria família, foram elas que me evangelizaram, elas vão participar depois, porque eu sempre mando no grupo da família. E, de repente, as pessoas têm grandes oportunidades, sejam de questões logísticas, seja de tempo, seja de envolvimento ou de entendimento. Eu desliguei a câmera porque eu estou muito emocionada. E, de repente, a gente percebe que pessoas que nos apontam caminhos não caminham conosco. E aí eu sempre me pergunto, o que queres de mim, né, Senhor? Porque eu não me sentia muito qualificada para participar da reunião, porque eu não dava passividade. Então, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vejo, eu não sinto, eu não dou passividade e tal, não sei o quê.
E, de repente, de todas as casas que eu rodei, já foram muitas, 2 ficaram, né? Que é uma federativa e a de vocês, a nossa casa. Tanto que agora, quando eu volto, quando eu saio de Arcos, eu vou morar em Nova Lima, né? Então, quer dizer, é para lá que eu quero voltar, é por ali que eu quero estar. E tem toda uma história nesse sentido todo. E quando você falou de resiliência, não deu. Eu me emocionei, porque eu acho que o grupo nem sabe, né? Quando eu tive doença ano passado, já se passaram o quê? 11 meses. Né? 11 meses e, de repente, eu estou aqui. Combatendo os bons combates, exatamente, muito grata e tal. Combatendo os bons combates e, assim, eu não vejo, mas hoje eu já sinto, gente. Hoje eu já sinto, justamente por participar de uma reunião tão séria. Igual, por exemplo, eu não estou com vocês fisicamente aos domingos, mas eu acordo, eu medito, e eu me comprometo a ficar 1 hora ligado a vocês, né? Então, para mim ali, hoje eu já visualizo, hoje eu já percebo uma linha muito tênue e constantemente a minha reforma íntima e busco evangelizar aquelas que um dia me evangelizaram, né? Isso a gente não perde. Então, eu não sei ainda se eu estou no caminho certo, mas não teve como não emocionar, porque quando a gente lê isso aí, a gente fica se questionando, poxa, será que eu sou uma dessas pessoas? É claro que eu sou, poxa, é claro que eu sou imperfeita, eu não sei em que parte da fila, eu não sei onde eu estou na fila, mas eu sei que eu estou caminhando com Jesus. Então, é o que a Jane falou, é fácil? Não, mas é mais leve, é mais leve, é mais suave. E é isso, é quando a gente tem determinadas provas na vida, é que a gente percebe se a gente está entendendo o chamado ou não, seja numa doença, que nada eu já superei, seja numa proposta familiar, que hoje eu vejo pessoas que me evangelizaram, hoje estão precisando ser evangelizadas. Ou então, Lena, pessoas como você, que eu namoro todos os dias, você acha que você não está trabalhando, mas eu fico imaginando a festa que é a sua cozinha, que é povo fazendo pão, fazendo torta. Eu fico imaginando a festa que deve ser a sua cozinha, entendeu? Porque, tipo, a gente também não dá a passividade, mas hoje a gente tem uma tamanha sensibilidade, gente, pela seriedade de uma reunião como essa, que é o quê? Numa casa engraçada, né? Que não tem teto, não tem nada, mas é uma imensa casa. Então, assim, desculpa pela emoção, mas não tem como não emocionar. E o estudo realmente é tão sério que a gente nem sente a hora passar, porque é muito conteúdo e tudo isso se resume em praticar, né? Eu vou precisar praticar. Mas, assim, muito obrigada, viu? Pois é uma passagem que não tem como a gente não emocionar, porque a gente se questiona, né? Sobre essa questão de ser escolhido, de ser chamado, mas eu volto para Paulo, assim, é combater os nossos combates, senão não tem outro jeito. Mas obrigada, viu? Obrigada pela fala e pelos ensinamentos, claro. Deixa eu agregar uma coisa que você falou, que me toca particular e pessoalmente. A minha família são 8 pessoas. Família carnal. Né? Meu pai, mas comigo são 8 irmãos. Certo? Meu pai também, junto com o São Maciço, São Antônio e Salvino, foi um dos fundadores dessa reunião. São quantos anos mesmo de reunião? Uns 40 anos. Que eu, mais ou menos, uns 40 anos, né, Zé João? Você que gosta mais dos números aí, uns 40 anos. Mais ou menos isso. Uns 40 anos. Uns 40. Eu sei que eu só tenho uns 32. Eu tenho 15. Então, olha, meu bem, tem 32. Né? Chamados foram da minha família, meu pai, meu irmão Bocão, minha irmã Sandra, meu irmão Cláudio, meu irmão Marcinho e depois eu. Só não foi chamado para essa reunião a Bibinha, a Ana e o Flávio. Então, assim, 70% da minha família aqui foi chamado dentro desses trabalhos. E somente eu, representando a minha família, né, vai nessa linha que vieram de cima para baixo. Né? Tem uma razão? Tem um porquê? Tem um porquê, sim. Sabe, porque aquilo que
me atraiu igual imã, me chamou igual imã e falou mais alto no meu coração, sabe? Quando você falou assim que a gente não sabe se a gente está no caminho certo, você falou, Simone, se a gente também pontuou isso também, né? Eu digo assim para vocês, o que diz o nosso coração? Né? Porque quando a gente vê, quando a gente sente a natureza dos nossos trabalhos, o conselho desses pretos velhos, né? O que diz nosso coração? Quando a gente fala assim, Maria passa à frente, né? Jesus toma conta, né? Como não está num caminho bom? Como não está num caminho mais acertado? O que é o caminho errado? Qual o pai Tomé falou uma vez, é preciso a gente estudar o mal, né? O mal que está dentro da gente. Agora a gente está estudando o bem que está dentro da gente, né? Para a gente poder corrigir esse mal dentro da gente, sabe? Compreender na resiliência o amor, né? Quando a Sandrinha relembrou aquela vez dos pretos velhos, assim, olha, aqueles que nós somos algozes, pretos velhos, por amor, hoje eles estão nos ajudando, por amor, a nos amparando. Nós que os escravizamos, matamos, sequestramos, tiramos suas mulheres, suas pretas velhas, seus caburecos, e hoje, por amor, eles estão dedicando a nós essa fraternidade, essa compreensão. Isso é muito bonito, isso, sabe, reforça a nossa necessidade de, sabe, o nosso elan de dedicar mais a eles, de dedicar mais, sabe, com mais ânimo, entusiasmo, sabe, assim, caramba, se um dia eu puder compreender que eu, igual eu sempre falo com o pai Joaquim, que é minha linha de frente com os pretos velhos, né? Hoje também já choramos muito lá embaixo no porão também, né? Mas aí ele passa a mão na nossa cabeça. Não é só você que tá chorando, não, mano. É uma passagem muito forte. A Helena puxou aí, mas desde o início todos estavam emocionados, né? Não tem como. Hoje Passa tá um sendo um filme na presente, cabeça da né, gente. gente? Hoje é um presente. Passa um filme, exato. Um presente para nós. Não tem como a gente não sentir, né? Não tem como a gente não entender que eles estão... Não é do nosso lado, Tia Helena, é dentro da gente. Eles vivem dentro da gente, é isso que... né? Eles vivem dentro da gente. Né? Torcendo, né? Por nós, para a gente sair dessa... melhor, né, meus irmãos? Pai João mandou um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Amém. Tá sentadinho aqui, mandou um beijão para vocês, tá acompanhando, dizer que tá muito emocionado também com nós. Mandou para falar assim, Amém. Mandou falar para vocês Amém. assim que tem um carinho enorme por nós. Ele, Maria Conga, mandou um beijo no coração de cada um, mandou um abraço apertado e mandou falar assim que onde vocês estiverem, nós vamos estar com vocês, meus filhos. Deus abençoe vocês onde vocês estiverem, que nós vamos estar junto de vocês. Que assim seja. Viu? Que assim seja. Mandou um beijão. Dizer que vocês não têm ideia do beijo que ele e Maria Conga estão mandando para nós. Para nossas famílias, para os nossos filhos, para aqueles que não estão acompanhando a gente. E ele fala que onde a gente estiver, ele vai estar. Que não tem sofrimento nenhum que vai abater nós, não, que vai estar com a gente.
Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos fazer a prece, então, gente, para a gente poder encerrar os nossos trabalhinhos. Agradecer muito vocês, do fundo do coração. Sabe, ontem a gente estava comentando no nosso estudo de que na hora que a gente começa a abertura de um livro, de que na hora que a gente começa um estudo igual esse, é como se muitos... Vocês já viram o UTI de um hospital já, né? Como eu. Aquele punhado de televisãozinha que tem lá, e que é a espiritualidade, que os mentores abrem a televisão lá, e muitos estão nos observando também. E captando com nós essa vibração de uma forma muito mais ampla do que a nossa. Sabe? Agradecer a Jesus por essa humilde oportunidade e pedir a Jesus que possa abençoar todos aqueles que sofrem ainda, que são muitos que sofrem, são muitos que estão desencarnando por essa terra, sabe, nessa passagem de limpeza para regeneração. São muitos, que a nossa vibração possa ir para eles, para esses socorristas, sabe, para esses médicos, para esses enfermeiros, sabe, para todos esses queridos irmãos, recebam nosso coração, recebam o nosso perfume mais cheiroso, a nossa balinha, igual diz os menininhos, nossa balinha mais gostosa, sabe, a nossa bengala mais querida, o nosso rosário mais perfumado, sabe, o nosso cocar mais cheio de pena, de gratidão mesmo, sabe, por esses trabalhos, por essa interação, e que Jesus nos perdoe sempre por ainda sermos fracos, imperfeitos, teimosos. Pai nosso, Senhor, em que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, para que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais, Senhor, que caiamos em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal e sempre. Que assim seja. Ave Maria, Mãe cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte sempre. Que assim seja. Que Jesus possa encerrar o nosso ciclo de estudo, de trabalho. Sabemos que a reunião sempre vai continuar, sabe, com a graça e a permissão de Jesus, sabe? Sabemos que o nosso perfume vai estar sempre exalando na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente for. Vamos fazer por onde a gente ser escolhido. Vamos trabalhar o nosso quilate, o nosso ouro, o nosso diamante bruto, igual a vez a Preta Velha falou, o nosso diamante bruto, acho que foi Mãe Arminda, né, que falou, nosso diamante bruto, né? Vamos trabalhar, né? Que Jesus ilumina todos vocês, viu? Muito obrigado, de coração mesmo, viu? Amém. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Feliz domingo, feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães para todos. Gente, Feliz das Mães. Senhora. Feliz domingo. Feliz dia. Que a Nossa Senhora Feliz Dia das Mães para todo mundo. A todas as mães, viu? Um beijo Muita para saúde, todas. muita paz em vocês. Eu posso Passa a derramar todas. um